Uma pesquisa também aponta que o governo poderia arrecadar mais 43 bi ao ano se cobrasse imposto de 15% sobre lucro, dividendos, etc, etc. Nós vamos conversar agora aqui com o diretor do Sindifisco, que é o Wagner Vaz, que está aqui conosco. Wagner, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite. Tudo bem? Prazer em conhecer. Prazer. Wagner, você se importa da gente olhar aqui no telão junto ou não? Claro. Dá uma chegadinha, você fica aqui, olha, eu vou ficar para a gente ver aqui no telão, para a gente ficar mais fácil, para a gente poder entender. Certo. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a gente é o seguinte. Participação do imposto de renda pago. Sim. Não é? Esse pessoal aqui é o pessoal que ganha acima de 20 salários mínimos, que seria o pessoal da camada mais alta da população. Sim, não é isso? Exato. E aqui é o pessoal que ganha de 2 a 20 salários mínimos. Por que em 2007 a 2013 essas coisas mudaram tanto? Infelizmente, porque o governo, né, desse tempo para cá, não tem reajustado a tabela do imposto de renda. E isso implica essa inversão. Ou seja, a classe média está pagando agora mais do que o pessoal da classe mais alta. Exatamente. Hoje em dia, muitas pessoas que pertencem à classe mais baixa estão pagando imposto, enquanto que há 10 anos, por exemplo, atrás, estariam isentas do imposto se houvesse a simples correção monetária da tabela do imposto de renda pelos índices oficiais. Isso não é feito, obviamente, que de modo proposital para aumentar de maneira indireta. Então, posso entender que quando o governo não corrige a tabela do imposto de renda, é uma maneira disfarçada de aumentar a carga tributária? Exatamente, sem dúvida nenhuma, e principalmente nas camadas menos favorecidas economicamente da população. Vou mostrar outro número que nós temos aqui, pedir para o Wagner comentar para a gente. A fonte é o Sindifisco, do qual ele é diretor. Bom, o que significa isso aqui, Wagner? Exatamente, essa defasagem de 72% é justamente a diferença entre o que a tabela do imposto de renda foi reajustada nos últimos anos e o valor que ela deveria ser atualizada. Sei. Então, pelos índices oficiais, ela deveria ainda ter uma correção de 72% mais 72% a mais. da tabela. Tá? Exatamente, exatamente. Só para o senhor ter uma ideia, hoje em dia, quem ganha acima de R$ 1.900, aproximadamente, por mês, é tributado, já paga imposto de renda. Se essa tabela fosse corrigida adequadamente pelos índices oficiais, esse valor seria quase o dobro, seria R$ 3.500 aproximadamente. Agora, Wagner, me explica outra coisa. O fato, então, da tabela não ter sido reajustada, como você disse, tem uma defasagem de 72, com isso o governo colocou tudo isso aqui no cofre ou não? Exatamente. Esse é o nosso cálculo. Então, é um aumento real de arrecadação. De quase 38 bilhões de reais. Exatamente. Entendo. Quer dizer, cobrou a mais, então, em cima do imposto de renda. Vamos mostrar outro ponto aqui para o Wagner poder comentar com a gente também. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu fiquei meio confuso. Quer dizer, fuga de tributação, o pessoal quer fugir do imposto, não é? Então, olha aqui, me explica esse aumento das pessoas jurídicas. É o pessoal chamado de PJ ou não? Isso. Não, esse é o seguinte, as pessoas jurídicas, que são as empresas, né, até 1996, quando havia distribuição de lucro para os sócios, para os proprietários das empresas, essa distribuição era tributada. Né, o que no nosso entender, pagava imposto. O que no nosso entender é justo, porque se o empregado ele recebe o seu salário e tem que pagar imposto de renda sobre isso, que foi a tabela, o quadro anterior mostrou isso, né, preponderantemente isso, porque esses valores são expressivos porque são retidos na fonte. Então, o trabalhador já tem o seu salário retido, né, mês a mês, na fonte do imposto de renda. O mesmo acontecia com os proprietários das empresas. Quando eles distribuíam os lucros e dividendos que as empresas auferiam, né, nessa distribuição também se pagava o mesmo tributo. Porque o cara tinha o rendimento. Exatamente. O rendimento, o sócio da empresa, o dono da empresa, os proprietários, acionistas, eles têm o retorno daquele investimento distribuído na pessoa física deles, que são os chamados lucros ou dividendos. E esses valores eram tributados até 1996, até que há 20 anos surgiu uma lei isentando todos esses valores do imposto de renda. Né? Esses valores, só para o senhor ter uma ideia, se hoje fosse tributado a uma alíquota de 15%, né, que é uma alíquota menor do que a máxima do imposto de renda da pessoa física, a gente, no Sindifisco, estima que seriam arrecadados aproximadamente de 30 a 40 bilhões
por ano, que é justamente por coincidência, né, entre aspas, é justamente o valor que o governo cobra a mais das pessoas físicas, preponderantemente dos... Não reajustando a tabela Não de imposto de renda. reajustando a tabela Agora, de explica imposto de uma renda. coisa. Você está falando aqui de lucro e dividendo. Sim. Suponha o seguinte, suponha que eu tenha ações da Petrobras, Certo. tá certo? Aí eu recebo dividendos das minhas ações da Petrobras. Sim. Eu pago imposto sobre esses dividendos ou não? Seria cobrado 15% pela nossa... Não, hoje eu pago. Eu pego o meu dividendo, Sim. eu sou obrigado a declarar na minha declaração de Sim. imposto de renda. Não, aí é diferente a situação. Se o senhor tiver as ações da Petrobras como investimento na sua pessoa física, Sei. paga imposto de renda. Ah, tá. Isso não mudou. Né? Isso é um ganho Agora, de se capital. em vez da minha pessoa física eu tenho uma PJ, Sim. aí a minha PJ compra ações da Petrobras, ela paga imposto? Não. Ah, tá. Agora que eu estou entendendo. Não. Essa distribuição do lucro, explicando um pouco melhor, Sei. é só para ficar bem claro. Essa distribuição do lucro para o próprio proprietário da empresa, Sei. né, é isento do imposto de Isento de renda imposto. hoje. Exatamente. Entendo. Agora, se eu compro ações no mercado, então, se eu compro no meu nome pessoa física Paga e o recebo alguma coisa que chama dividendo, eu pago. Sim, paga. Agora, se eu compro em nome de uma pessoa jurídica, eu não pago? Não, se a pessoa jurídica ofere um lucro, Ah, né, e esse lucro é distribuído para a sua pessoa física, essa distribuição é que é isenta. entendi. Isso quer dizer, só se eu suponho o seguinte, eu sou sócio de uma empresa, Sim, não é verdade? certo. Se porventura essa empresa dá lucro e ela dá dividendo, eu como sócio ponho no bolso e não pago imposto. Nenhum imposto, é Nenhum isento, totalmente isento. Entendi. E é essa que é a grande injustiça que o Sindifisco Nacional tem ressaltado. Né? Sei. Por que um empregado, né, um assalariado, Paga paga na fonte, como a e gente o, colocou aqui? Tá. exatamente. Inclusive retido na fonte. Não só paga, como já tem retido na fonte, de modo que ele não escapa mesmo da tributação. Por que com o empresário, por que com o dono de empresa, isso não acontece? Porque existe uma lei, a nosso entender, injusta, que deveria ser alterada, isentando esses lucros e dividendos. Nós temos mais alguma coisa para mostrar aqui? Mais algum dado ou não? Que a gente possa colocar ou essa aqui é a nossa última... Bom, em linhas gerais, isso aqui só pode ser modificado através de uma nova lei, né? De uma lei. Uma lei ordinária já bastaria para alterar isso, porque essa lei foi a Lei 9.430 de 1995, né, uma lei ordinária, portanto, que pode ser alterada por outra lei ordinária. Sei, para que haja um reequilíbrio maior para pagamento de imposto. Exatamente. Ou seja, o pessoal mais bem aquijolado tem que pagar mais, eu suponho. Exatamente. E, é o que e não tem acontecido isso nem com o imposto de renda da pessoa física, né, em virtude da não correção da tabela, em virtude também dessa questão. A alíquota mínima é 15, que você falou. A máxima é o quê? É 27,5 no imposto de renda? Hoje, no imposto de renda da pessoa física, a mínima é 7,5. 7,5. E vai até 27,5. 27,5. O que a gente propõe, o que o Sindifisco propõe sugere para a tributação de lucros e dividendos é que a máxima seja de 15%. No lucro e dividendo? No lucro e dividendo. Sei. E também teria uma faixa de isenção até R$60 mil ao ano também, ou seja... Já tem projeto disso no Congresso ou não? Já fizeram projeto? Já. Está no Congresso. Tá, nós fizemos ajudamos a criar um projeto chamado Imposto Justo, que possui várias propostas justamente no sentido de melhorar a capacidade, a tributação em relação à capacidade contributiva, né? Ou seja, que é aquilo que o senhor acabou de falar. Quanto mais a pessoa tiver, ela proporcionalmente tem condições de pagar mais do que aquela que não tem. E é o inverso do que tem acontecido pelo menos nos últimos 10 anos no Brasil. Perfeito. Wagner, senta um pouquinho lá, a gente vai voltar a conversar um pouquinho mais do portal. Muito grato pela sua participação. Senta um pouquinho mais, por favor.